Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar sobre você, falando de mim, porque todos nós somos semelhantes na presença de Deus. Todos somos semelhantes, mas não iguais. Então está muito na moda as pessoas ouvirem falar do narcisista e outros tipos de personalidade humana. Mas, na verdade, eu penso como uma pessoa empírica, que eu vivi todos esses momentos desagradáveis com pessoas, e também eu tenho meus problemas. Então a palavra sábia diz que conheça a ti primeiro e conhecerá melhor teu próximo. Mais ou menos nesse sentido, mas o sentido é esse. Então é verdade que todos nós não somos perfeitos. Agora, o resguardo de você não ser apanhado por um narcisista, um psicopata ou qualquer outro tipo de transtorno é você focar somente na sua vida, na sua personalidade. Então você conheça a ti e você conhecerá melhor a outras pessoas. Então, quando você passa a se entender como um ser humano que é cheio de acertos e erros, você também passa a compreender esse critério. Então, quando eu falo muito no meu canal, nos meus vídeos sobre a energia, né, que você deve estar sempre se energizando com bons fluidos, com a sua capacitação em dia, no seu trabalho, no seu ganho, porque o que vai provar o valor que você tem é o que você desempenha sobre ele. Então você não precisa se preocupar se você está sendo manipulado. Eu fui manipulado muitas vezes para chegar a postar esse vídeo e falar sobre esses critérios. Então, com 63 anos, né, acho que ouvi algum comentário em algum vídeo, né, que o cara falou que envelheceu para poder aprender. Não, você não perdeu tempo, você foi necessário dentro desse critério de tempo que você diz que perdeu para aprender. Uns aprendem cedo e outros levam tempo, como eu também, que estou inserido dentro desse critério, que estou aprendendo ainda com 63 anos. Então, quer dizer, o ser humano é complexo. Você não consegue entender o comportamento humano, nem mesmo a esposa com o marido, que leva... Minha mãe dizia que 50 anos de casamento não conhecia ainda, né? Certos picos de comportamento que certamente que se voltasse ao passado ela não teria casada, né? Então, a verdade é que eu sempre foco nas palavras de Deus, porque a questão que Deus, ele deixa um molde para que nós se espelhássemos nele, sobre ele, as coisas boas, o amor ao próximo, né? Honrar pai e mãe. Então, são esses critérios valorosos que a família não pode perder. E esses descomportamentos vislumbram a entendermos que a família está realmente passando por uma dificuldade de entendimento devido às próprias contingências sociais e tecnológicas. Faz com que os filhos não sentem na mesa junto com os pais na hora do almoço, na hora da janta, cada um segura o celular. E o celular é um portal. Então você está ali dentro de uma situação de vários tipos de perguntas e respostas, mas a verdade é que o cristão, ele deve estar sempre pautado nas coisas de Deus, né? E Deus tem muito a nos ensinar, a nos direcionar-nos, porque Deus fala que devemos ser imitadores dele. Eu acho que está em Paulo, né? Devemos ser imitador do Senhor. Então, para que nós não percamos a nossa direção, você observa que as formiguinhas, quando elas vão trilhando, ela vai uma seguindo a outra. Ela não segue aleatória. A própria natureza nos mostra, nos ensina essas questões, né? De segmento. As formiguinhas, elas seguem fila indiana. Então, para não perder a direção. E nós, como seres pensantes,
estamos perdendo essa direção e nós estamos sendo obrigados a consultar um psicólogo, né? Um psicólogo, mas o psicólogo também não é o dono da verdade, porque a psicologia é a ciência que estuda a ciência das ideias, é a ciência que estuda as ideias, e a psiquiatria é a ciência que estuda as enfermidades patológicas, né? A patologia da mente humana. Então, quer dizer, ninguém é o dono da verdade, quem é o dono da verdade é o Senhor Jesus. Então, ajuda de alguma forma um encontro com o psicólogo, mas sabendo que o psicólogo também tem problema. Ocorre que, para nós ficarmos livres desses tipos de pessoas que têm comportamentos assim abusivos, devemos nos entender para não sermos apanhados por esses anzóis que são atirados ao oceano da vida, e nós somos presas, somos sardinhas fáceis para esses tipos de anzol, de isca. Então, na verdade, que toda pessoa que sofreu como eu sofri, as manipulações por parte de pessoas que nós depositamos ali confiança, foi, na verdade, uma construção que foi ao longo do tempo da nossa formação familiar, dada pelo próprio né, catolicismo religioso, de que nós devemos apenas dar de si, ser amoroso. Mas Deus não fala isso. Deus fala que ser simples, mas ser desprudente. Mas aquela construção familiar que fez parte do nosso costume, como falei no vídeo anterior, sobre a nossa colonização pelos portugueses, que trouxe aqui a primeira missa, né, católica, então faz com que nós, diante desses tempos, nós fazemos essa corrente, esses tijolinhos que foram implantados na nossa mente de cairmos nessa rede do mal, sendo o bem uma isca para esses tipos de manipuladores. O esforço que nós temos que fazer é a desconstrução de tudo que nos foi ensinado, que é o doar, o dar, o acreditar, ser bondoso, ser criterioso, estar sempre disposto, disponível. Isso é o sofrimento do ser humano, porque a vida não é assim. O maligno está ao nosso derredor, bramando como um leão, ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Você tem que estar sempre dentro desse critério de pensamento, colocar dentro de si que nós somos sempre um alvo potencial para aqueles que querem colocar sobre nós algum tipo de armadilha. Se você está sempre em oração, pedindo a Deus sabedoria, fazendo o seu dever de casa, você tem tudo para se resguardar, porque a parte prudência, independente de família, porque as maiores setas malignas vêm de família, depois vêm dos amigos. Temos que estar sempre atentos a essas questões, para não sermos apanhados como isca num anzol para servir de abocanho pelos tubarões. Ora, gente, eu não desqualifico nenhum tipo de profissão dentro dessa questão, queira psicologia ou psiquiatria, tudo faz parte dentro desse rol de contexto para que nos direcione, como eu falei das formiguinhas. É preciso ter um líder dentro da nossa vida, mas quando chega uma certa idade, você é o líder de você. Então, há tempo para tudo, como a Bíblia fala. Nós tivemos pai e mãe que nos orientou, só que de forma dentro desse critério religioso, que é da bondade, do amor ao próximo, entendeu? Da honra, da sinceridade. E isso é o que é o grande tesouro dos olhos de quem nos quer fazer mal. É pegar essa bondade, essa cristandade e fazer disso um ganho em cima, tirar vantagem, tirarmos como se fôssemos bobos, otários, né? Perdi muito. Mas estar sempre vigilante nesse critério, ou seja, sermos sempre criteriosos
em tudo, não só na amizade, mas como também em advogados, em assinaturas de contrato, acordos e tudo. Nós temos que agora sermos os nossos próprios mentores materiais aqui na Terra. E contamos com a ajuda dos mentores espirituais, para que, através de sonho, de intuição, nos livre desses percalços, dessas víboras que ficam à espreita sempre a pegar principalmente quando se trata da terceira idade. No mais, fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.